Olá, pessoal! No curso de hoje, nós vamos estudar o título 5º da Constituição Federal. Esse título, ele trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. E neste momento, nós vamos fazer uma introdução deste assunto e compreender exatamente do que trata esse capítulo da Constituição. Então, vamos lá. Como podemos ver, o título 5º da Constituição Federal ele pode ser dividido em dois grupos. Num primeiro momento, ele nos traz instrumentos, ou seja, medidas excepcionais, para manter ou restabelecer a ordem nos momentos de anormalidades constitucionais, instituindo assim o sistema constitucional de crises. Então, o que são essas medidas? Pode acontecer que o Estado entre em alguma crise por alguma questão, por exemplo, uma guerra, por exemplo, uma calamidade, por exemplo, um Estado querendo se separar. E se a Constituição não tivesse previsto esse tipo de situação, quando isso acontecesse, poderia ser que a gente estivesse diante até de um momento de ruptura da ordem constitucional. Isso não é a intenção, a gente quer manter a Constituição Federal porque é nela que estão assegurados todos os nossos direitos. Então, é essencial que a gente tenha também instrumentos para restabelecer a ordem em um momento de crise. E é justamente disso que trata esse título. E, primeiramente, ele traz, então, instrumentos, que a gente vai ver que são o estado de defesa e o estado de sítio, que são medidas excepcionais. Eles não são estados de exceção. Eles não são situações de anormalidade. Apesar de estarmos diante de uma normalidade, ele vem como uma regra. Ele é um sistema todo regrado para restabelecer a ordem. E nós temos ainda, num segundo momento, a defesa do país e da sociedade através das Forças Armadas e da Segurança Pública, que são órgãos que a gente já vê atuando no dia a dia. A gente vê a atividade, por exemplo, da Marinha, a gente vê a atividade da Polícia Civil. Então, esses são órgãos que já atuam normalmente, mesmo quando a gente está num sistema de normalidade. E isso é para assegurar que a gente tenha uma ordem, que a gente tenha uma paz social. Então, o que é defesa do Estado? Primeiramente, ele fala de defesa do Estado e das instituições democráticas. O que é essa defesa do Estado? A defesa do Estado, ela pode ser considerada sobre 3 aspectos. O primeiro deles, a defesa do território em si, contra eventuais invasões. A defesa da soberania nacional, ou seja, a gente tem um poder do Estado, o Brasil é reconhecido como uma nação internacionalmente, e isso traz a ele uma soberania. E essa soberania ela deve ser resguardada, porque caso contrário, a gente pode ter ameaças de outros estados querendo influenciar no nosso governo, por exemplo. Então, isso poderia, eventualmente, ser uma situação que ensejaria a defesa do Estado. E outra é a defesa da pátria, para manter o nosso país como um todo, evitar movimentos separatistas, por exemplo, que seriam também situações de defesa do Estado. E quanto às instituições democráticas? As instituições democráticas elas terão de ser defendidas para manter-se o equilíbrio da ordem constitucional. Como eu disse, a nossa Constituição ela traz uma série de direitos, uma série de regras, e essas regras são o que mantém a ordem do nosso Estado. Então, para manter esse equilíbrio da ordem, para manter ela funcionando, é preciso também manter as instituições. As instituições são, por exemplo, os poderes do Estado, são mesmo alguns órgãos que a gente tem, por exemplo, as autarquias podem ser consideradas como instituições, o poder judiciário mesmo. Se o poder judiciário começa a ser ameaçado, se a sua autoridade começa a ser questionada, nós teríamos algum problema. Por isso, aqui, nós temos esse capítulo que também traz a possibilidade de defender esses órgãos. Então, além do equilíbrio da ordem constitucional, nós temos de resguardar o equilíbrio dos grupos de poder para evitar que um se sobressaia ao outro. E nós temos ainda a defesa no caso de uma situação de crise, porque caso esse equilíbrio, tanto dos grupos de poder quanto da ordem constitucional, se perca, nós estaremos diante de uma crise. E isso ensejará, então, o uso desses mecanismos para restabelecê-la. Então, o que é esse sistema constitucional de crises que eu mencionei várias vezes? Ele é um conjunto de normas constitucionais. Nossa, mas a gente está falando de crise, por que falar de um conjunto de normas? É exatamente isso. A Constituição traz regras para garantir que, mesmo diante de uma crise, a gente tenha formas de restabelecer a ordem. Então, tem esse conjunto de normas
que obedecem ainda a 2 princípios principais, além de outros da ordem jurídica, mas esses são os essenciais para quando a gente estiver falando aqui desse sistema de crises. E esses princípios são necessidade, ou seja, ele só vai ser utilizado em momentos realmente excepcionais quando ela for necessário, quando não houver nenhum outro meio capaz de restabelecer a ordem. E temporariedade. Ele deve ser temporário. Ele está lá para restabelecer a normalidade. Então, ele não pode ser uma coisa que vai perdurar por muito tempo. E qual é o objeto? O objeto são justamente as situações de crise que a gente quer normalizar, a gente quer encerrar as crises que estejam acontecendo. Então, ele vai ter por finalidade a manutenção ou restabelecimento da normalidade constitucional. Então, são normas que visam defender a Constituição Federal contra processos de mudanças na ordem constitucional, porque se não houvesse esse sistema, nós poderíamos estar diante de uma ruptura da Constituição Federal e isso acarretaria, eventualmente, na perda de vários direitos. Então, a gente quer proteger todo aquele arsenal de direitos que a gente tem previstos na Constituição. Então, ele vai, neste momento, excepcionalmente, substituir a legalidade ordinária por uma legalidade extraordinária. Então, nós vamos ter um conjunto de regras diferenciados para esse momento. Então, concluindo, diante de algumas crises, como já mencionamos, que ensejem a defesa do Estado ou das instituições democráticas, nós temos aqui nesse título da Constituição mecanismos constitucionais para restabelecer a ordem, a normalidade, sendo eles o estado de defesa, que é uma das formas de defesa do Estado, o estado de sítio, que é um outro mecanismo, e o uso das Forças Armadas e do órgão de segurança pública. Então, nós temos essas possibilidades quando estivermos diante de uma crise constitucional. Então, é importante também a gente lembrar que sempre nesses casos vai ter de ser obedecido o princípio da necessidade e o princípio da temporariedade para que se consiga restabelecer a ordem, sem perder, então, os direitos constitucionais que estão previstos. Então, o que nós tínhamos para estudar sobre esse assunto neste momento era isso. Espero que vocês continuem firmes nos estudos. Boa sorte!